Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos aqui mais uma vez, através dessa casa maravilhosa, que é o Reencontro, que nos permite nós conversarmos, transmitirmos algumas mensagens de alento, mensagens de amor, essas mensagens que possa vir nos ajudar espiritualmente, emocionalmente, eu digo até fisicamente. Então, nós, nesse instante, estamos unidos numa corrente muito grande, numa sinergia muito grande, e essa sinergia muito grande, ela está transmitindo para todos nós uma frequência de vibração muito grande. E essa frequência de vibração, ela é ampliada através de Deus, através das palavras do Mestre. Então, nós temos que nos sentir bem, nós temos que ter fé e nós temos que acreditar em nós. Como o Mestre já disse, amar a Deus, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse a ti mesmo, ele é reflexivo. Então, nós temos que nos amar. De que tal forma? De podermos, nós temos obrigação de nós nos cuidarmos, tomarmos todas as precauções necessárias, todas as condutas que possamos ter uma vida sadia e podemos enfrentar essa pandemia. Mas mesmo assim ainda eu vejo que existe uma dificuldade no perdão. Se nós pegarmos nos textos sagrados, no texto de Lucas, no capítulo 6, versículo 36, ele diz: não julgue, porque você será julgado. Não condene, porque você será condenado. Perdoe, porque você será perdoado. Então, Lucas, aí ele está dizendo, em relação a julgar, em condenar, está se referindo também a perdoar. Note, perdoar. Então, muitas vezes, nós não julgamos, condenamos e não perdoamos. Muitas vezes, nós julgamos, somos imparciais, nós condenamos e também não perdoamos. Então, o ideal que eu vejo, que eu entendo, então, o que é o perdão? Eu vejo que o perdão é uma das formas de expressar o amor. Quando nós estamos perdoando alguém, nós estamos expressando o amor. Porque o perdão, ele é amor. Muitas vezes, então, não é o ato de dizer, eu perdoo. Você está perdoado, está perdoada. Não, isso é um simples ato. O que nós temos que ter na essência, é esse perdão, tem que ser um perdão amplo. Esse perdão tem que ser uma forma de amor, de expressarmos o amor, senão não é válido. Só pelo fato da atitude, eu perdoo. Não, tem que ser um sentimento real de perdão, um sentimento real de amor. Agora, quais são as dificuldades que nós temos para perdoar? Um deles é o ciúmes. O ciúmes, ele é posse. Então, quando nós temos alguma coisa, nós temos posse de alguma coisa. Por exemplo, a pessoa tem um amor tremendo pelo seu automóvel. Tem pessoas que eu conheço que o seu carro, para eles, é tudo. E é um bem apenas material. É um bem que pode estar hoje com ele, como amanhã também pode não estar. Então, o que ocorre? Esse excesso de ciúme é que gera o não perdão. Então, muitas vezes nós temos ciúmes de amigos nossos que têm amizade com outras pessoas. E essas pessoas podem ser um nosso desafeto. Então, esse amigo que tem amizade com o meu desafeto, eu não perdoo ele por isso. Por que você tem amizade com o fulano se eu não me dou com ele? Isso mentalmente a pessoa pensando.
Então, é uma forma de não perdoar aquela amizade entre duas pessoas que pode se prezar. Tem amizades, mas eu, como não tenho amizade, odeio, eu tenho um desafeto com aquela pessoa, eu tenho ciúme. E tudo que essa pessoa deixar de fazer, eu não vou perdoar. Então, o ciúme, por ser posse, ele infelizmente, nos impossibilita de perdoar, mas é um erro. O outro é a inveja. Então, a inveja de uma pessoa bem posicionada. Se essa pessoa comete algum deslize, nós vamos ficar felizes. Ótimo. E não vou perdoar o erro dele. Então, a inveja é que traz uma série de problemas posteriores que não nos permite realmente perdoar. Exatamente pela inveja. Ela corrói. E o pior de todos é o ódio. É o ódio que nós temos pelas pessoas. Esse é o principal. Ele corrói. É como a ferrugem corrói o ferro. Exatamente. Ela envenena. Então, o ódio, as pessoas que odeiam, elas trazem dentro de si uma amargura muito grande. E tudo que a outra pessoa não fizer, ela não vai perdoar. Eu vi um caso de duas irmãs. Eu estava conversando com uma delas, e é uma advogada, ela tem uma boa formação, eu diria uma formação de conhecimento, ela conhece a doutrina espírita, kardecista, por um tempo ela foi kardecista assídua num determinado centro espiritual, numa casa de atendimento, e depois ela se afastou, ela teve uma série de problemas, eu vejo que esses problemas que ela tem hoje são problemas espirituais, são problemas emocionais, que está mexendo com ela fisicamente. E conversando com ela, ela me disse que há 30 anos ela não conversa com a irmã. Então, são duas irmãs que não se falam, não se olham há 30 anos. E nós ficamos pensando, como é que duas irmãs, ou dois irmãos, o que for, possam ficar tanto tempo se odiando? E elas se odeiam. E ela me disse, eu sei que eu voltarei para outras reencarnações, eu vou ter que pagar por tudo isso, porque eu sei que eu vou pagar, mas eu continuo odiando minha irmã. Então, ela não perdoou, porque ela tem ódio. Pode ser que entre elas tinha ciúmes, pode ser que elas tinham inveja, ou pode ser também que são coisas lá do passado que vieram como expiação ou como provação. Então, mais para frente, nós vamos falar sobre expiação e provação, que pode ser esse caso que está corroendo ambas. E o ódio é muito ruim. Um quarto caso, ele é em relação à mágoa. Quando a pessoa tem uma mágoa, porque a pessoa disse alguma coisa, alguém disse que disse, problema de fofoca, né? Olha, fulano falou tal coisa de você, e aquilo penetra no cérebro, aquilo fica perpetuado, e a pessoa fica com uma mágoa muito grande. E a mágoa também ela é nociva para a saúde. Então, no instante que a pessoa está dormindo, na hora que ela vai pegar no sono, ela começa a rememorar aquilo que ela ouviu, aquilo que falaram, aquilo que ela pensa. E ela não vai conseguir estabilizar emocionalmente para poder dormir bem. Ela vai passar uma noite em claro, agitada. Por quê? Porque o pensamento dela bate sempre naquela tecla, naquele pensamento. Ela disse isso, ela disse isso, ela disse isso. E ela começa mentalmente também pensar numa resposta. E é interessante que o que ocorre quando alguém tem uma mágoa e aquela outra pessoa que magoou, ela pode estar dormindo tranquilamente. E se ela também tem algum fato para condenar a outra pessoa,
Se ela souber que a pessoa não dorme, porque ela está pensando naquilo que ela disse, ela vai ficar contente. Era isso que eu queria. Ou seja, o outro lado da maldade. Ela não está dormindo? Ótimo, porque eu vou dormir bem. É ela que não vai dormir bem. Por quê? Ficou na mágoa. Então, a mágoa é outra dificuldade que se tem para perdoar. Outro ressentimento. Então, nós temos o ciúme, nós temos a inveja, nós temos o ódio, nós temos a mágoa e o ressentimento. O ressentimento que você não foi convidado para um determinado evento, aquilo te corrói. E se a pessoa que eventualmente tiver algum deslize, você não vai perdoar porque o ressentimento ficou. Então, o ressentimento, ele é também, eu diria que é quase igual à mágoa. Aquele ressentimento fica. O caso que eu contei das duas irmãs, são 30 anos de ressentimento. E elas não se perdoam, porque uma ressente tem ressentimento da outra. Porque uma deve ter dito uma coisa, a outra disse uma outra coisa, que foi o que eu disse, pode ser ciúme, pode ser inveja, e se transforma em ódio, e isso também é ressentimento ou através da mágoa. Por outro lado, outro fato que nós não perdoamos é o orgulho. Não, eu não vou perdoar porque eu não vou me inferiorizar a essa pessoa. Ele que venha que me peça desculpas, eu não vou pedir desculpas. Quem sou eu para ficar pedindo desculpas para essa pessoa? É ele que me magoou. Então, é ele que tem que vir pedir desculpa. Então, é o orgulho. O orgulho, ele não permite que as pessoas cedam. Então, eu não vou ceder porque ele é o errado. Ele é o culpado. Ou ela está errada, ou ela é a culpada. Então, note, quando nós falamos no orgulho, nós estamos acima, querendo estar acima da outra pessoa. E às vezes nós estamos inferiorizados. Mas, por conta disso, eu me sinto superior. E é ela que venha me peça desculpas, ou ele possa vir me pedir desculpas. Então, esse não é o caminho. Então, o caminho do orgulho, que eu vejo que é um dos principais também. Ele acaba abarcando todos os outros tipos de barreiras para o perdão. E o pior de todos, chama-se vingança. É a vingança. Alguém, eu tenho ódio de alguém, eu tenho ciúmes de alguém, mas principalmente é o ódio, o rancor, vem a vingança. A vingança no sentido de prejudicar, ou fisicamente, ou emocionalmente. Esse é o pior de todos, que muitas vezes não é o físico, mas é o mental. E as pessoas que se vingam é através da maledicência, é através da injúria. Então, a injúria, a difamação, isso grasa. E principalmente hoje, quando nós temos os meios sociais, eletrônicos, e a pessoa tem um certo ódio, tem um certo rancor, ou tem uma certa, quer uma vingança, começa a espalhar boatos de tal forma que possa prejudicar a pessoa. E aquela sensação que ele dá, tá vendo? É isso mesmo. Mas ele se vinga de uma forma sutil. Por quê? Porque não perdoou aquele fato que ocorreu. Então, eu vejo que a vingança e o ódio são perniciosos. São dois elementos que realmente isso aniquila qualquer pessoa. E, principalmente, como eu disse, é o psicológico. E a influência das pessoas, muito sutilmente, vai plantando a discórdia, vai plantando os dissabores, vai jogando umas pessoas contra outras. Então, tudo isso é exatamente porque eu não perdoo. Então, agora chegou o momento da vingança. Então, isso é um caso bastante sério.
Agora, como é que nós podemos resolver isso? Isso se resolve através dos nossos pensamentos, principalmente através da reforma íntima. Então, eu vejo que dentro da doutrina espírita, a reforma íntima ela é fundamental para dar os passos à frente. É a reforma íntima que nos leva a pensar: por que eu tenho ódio das pessoas, certas pessoas? Porque eu tenho ciúmes. Porque é difícil, é muito difícil a pessoa dizer: não, eu tenho ciúmes. Ela dá qualquer explicação, menos aceitar que tem ciúmes. Muitas vezes ela também não dá, não tem a sensação de que ela tem inveja. Ela, de certa forma, camufla. E ela nunca vai dar o braço a torcer que é ciúmes ou que é inveja. Ela sempre vai argumentar no sentido contrário, que ela está certa e a pessoa está errada. E a reforma íntima é que nos leva à reflexão. Só que tem que ser uma reflexão séria, uma reflexão que nos faça pensar, porque todos nós, independente do grau de conhecimento, do grau de estudo, isso não tem nada a ver com a pessoa poder fazer realmente uma reforma íntima. Ela não precisa ser um sábio ou uma sábia, né? E perceber que ela tem ciúmes, que ela tem inveja. Então, note, as pessoas mais simples conseguem isso. E as pessoas instruídas, como eu disse, que aquela senhora, mas nem era senhora, era até nova, relativamente nova, com ódio da irmã. Só que ela não admitia uma série de coisas, ela não percebia que ela tinha inveja, que ela tinha ciúmes. E por que Caim matou Abel? Caim matou Abel por quê? Primeiro, inveja. Ele invejava que Abel conseguiu se desenvolver. Depois, ele percebeu que tinha coisas que ele não aceitava. E Caim, então, começou a ter não só ciúme, mas começou a ter inveja do progresso que o irmão tinha. Ele não aceitava as atitudes do irmão. Para ele, as atitudes do irmão eram defeitos. Aí ele criou um ódio tão grande e o matou. Isso está logo no início, na Gênesis, né, na Bíblia, no Velho Testamento, logo no início, que foi um fratricídio. Foi a primeira morte de alguém, matou alguém exatamente logo no início do texto bíblico, no Velho Testamento. Porque ele tinha, Caim, tinha ódio, tinha inveja, tinha uma certa mágoa, que era uma mágoa infundada, e ele se vingou. Ele se vingou com as próprias mãos. Então, realmente, a reforma íntima é que nos leva realmente a crescer. E junto com a reforma íntima, nós começamos a perceber certas coisas, que eu dou um exemplo aqui. Pegue um pedaço de madeira, perfeito, plano, envernizado, essa madeira está perfeita. Pegue um prego, introduza um prego nessa madeira, pega o martelo e dá umas marteladas e o prego vai se aprofundar na madeira, vai, eventualmente, se não for para uma fixação, vai danificar a madeira, porque se nós pegarmos o martelo e retirarmos o prego, o furo fica. Então, muitas vezes, exatamente essa forma de comparação de um prego perfurar a madeira, depois você sacar esse prego e ficar o furo, esse furo vai permanecer nessa madeira para sempre. Você pode novamente lixar, pode passar uma nova camada de verniz, a madeira vai ficar aparentemente perfeita, mas no seu interior ficou aquele furo. Então, quando nós falamos em perdão, é como se tirássemos esse prego, só que quem foi ofendido, no sentido de perdoar, é como se não tivesse realmente esse prego sido colocado. Então, o perdão é que houvesse uma regeneração desse furo e ficasse perfeito. E isso só depende de nós.
Na madeira, é claro que vai ficar o furo, porque é um material. Agora, nós não, nós temos sapiência, nós temos conhecimento, nós temos sabedoria, né? Então, nós podemos verificar. Então, eu vejo que a reforma íntima ela é fundamental para nós podermos realmente nos sentirmos melhor e nós fazermos uma autoavaliação. E aí, por outro lado, tem também a fé em Deus, a fé na espiritualidade, que Deus está acima de tudo e Deus está zelando por nós. Então, principalmente hoje, na pandemia, nós temos que começar a aprender mais ainda a perdoar, porque hoje nós estamos afastados dos nossos familiares, estamos afastados dos nossos amigos queridos, apenas através da forma virtual, através da forma eletrônica, mas não física. Então, se tiver que perdoar, tem que ser agora. Temos que pôr a cabeça, né, os pensamentos no lugar e quem eu magoei. Por que eu magoei as pessoas? Por que eu não estou perdoando? Aonde estão os meus erros? Eu não quero saber onde estão os erros dos demais. Eu quero saber os meus erros. Aonde eu tenho que melhorar? Aonde eu tenho que realmente perdoar? Primeiro, o meu julgamento tem que ser o julgamento mais imparcial possível. Tem que ser um julgamento sem levar à emoção. Ser justo dentro da própria lei, das leis divinas. Segundo, nós não podemos condenar. Quem somos nós para condenarmos? Foi exatamente isso que Lucas diz, que se condenar, também será condenado. Então, nós temos que ter cuidado quando nós condenamos alguém. Nós temos que também aprender a perdoar. É difícil, mas isso depende de nós. Depende da nossa reforma íntima. Depende do grau de espiritualidade que nós nos encontramos hoje. E nós temos que evoluir. Porque nós viemos aqui, o primeiro mundo era um mundo primitivo, onde existiam os espíritos malévolos, eram os espíritos vingativos, onde existia o ciúme, o ódio, o rancor, os desafetos, tudo que era negativo. E hoje nós estamos num mundo um pouco melhor do que o primitivo, que exatamente é o mundo das expiações, e também das nossas reformas. Então, nós temos as nossas expiações, e nessas expiações nós viemos aqui por algum motivo. E também nós temos as nossas provações. Então, o nosso mundo é de provações, expiações. Então, nós temos que passar por uma série de coisas que, quando nós reencarnamos, nós aceitamos a nossa vida terrena segundo aquilo que foi proposto. E nós temos que ir até o fim e cumprir tudo aquilo. E aí é que está, que nós temos que aprender a perdoar. Nós temos que aprender também a não ofender. Então, não é só o perdoar, mas é não ofender para que haja necessidade do perdão. É procurar não errar para ser perdoado. Ou seja, é fazer o certo, é achar o caminho da luz. Então, no nosso mundo, que é o nosso mundo de provação, expiação, vai nos abrir uma passagem para o mundo da regeneração, onde o ódio vai ser diluído, o ciúme será diluído, ou seja, nós vamos aprender realmente a achar o caminho da luz, para depois vir para o mundo espiritual muito maior ainda, com muita luz. Então, o perdão, como eu disse logo no início, o perdão é uma forma de transferir, é uma forma de demonstrar o amor. Então, só o amor é que nos permite perdoar, e não perdoar de uma forma simplesmente rasa e simples. Não. Então, não é só atitude, mas é o sentimento. E isso nós temos que fazer na reforma íntima. E nós temos que também meditarmos, pensarmos o que eu estou fazendo de bem, o que eu errei hoje. Como Santo Agostinho, o brilhante Santo Agostinho, fantástico, que viveu 450 anos depois de Cristo, e através dos seus escritos, dos seus livros, e do livro fantástico,
que ele nos deixou, Confissões, ele já dizia isso. Quando ele chegava ao anoitecer, que ele ia repousar, ele colocou um filme. Ele voltava ao filme daquele dia para exatamente pensar no que ele errou. O que ele fez de errado? Ou seja, o que é que ele fez para que as pessoas não o perdoassem? O que é que ele cometeu de erros? Ele procurou cada vez menos cometer erros. Exatamente, não ter ciúmes das coisas, não ter ódio, principalmente isso, não ter ódio, não se vingar, não ter ressentimentos, não ter mágoas. Isso tudo, em Confissões, ele diz isso, que ele começou a administrar esse tipo de coisa, e isso é reforma íntima. Então, é isso que eu quero dizer, transmitir para vocês, né? Cometemos erros, cometemos, mas nós temos que cometer só coisas boas, só fazermos coisas boas, para que nós não precisamos ser julgados, que não precisam nos pedir desculpas, porque nós não erramos. Então, procuramos, claro, que como ser humano, infelizmente, nós estamos fadados a isso. Não, às vezes não tem escapatória. Então, tudo isso acaba acontecendo, mas nós temos que nos vigiar, nos policiar, como Santo Agostinho diz no livro Confissões, que ele buscava no seu dia a dia, cada vez mais, o aprimoramento espiritual e moral. Espiritual perante as leis divinas e o moral perante a lei dos homens, perante a sociedade. Agradeço imensamente a atenção de vocês, por poder expressar aquilo que nós pensamos. Tenho certeza que vocês também deverão pensar a esse respeito. Você tem dificuldade em perdoar ou não? Tomara que não. Espero que não, né? E nós vamos, com o tempo vai passando e nós vamos aprendendo. Isso tudo é um aprendizado. Cada dia da nossa vida é um aprendizado. O nosso aprendizado, ele vai ser eterno, porque depois continua, mais lá para frente, para onde iremos depois. Então, sempre é um aprendizado. E nós temos que aprender a amar a Deus, a amar o próximo como a nós mesmos. Que Deus abençoe a todos, com muita luz, com muito amor, com muito calor, e que essa sinergia possa estar no coração de cada um de nós. Até uma próxima. Obrigado.